Saúdo a todos, amados irmãos, nesta noite, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz, muito alegre por estar aqui nesta noite, reunido com todos os amados irmãos, para nós receber algo importantíssimo de Deus. Coisa mais importante que nós recebemos do Senhor Jesus são duas coisas que eu medito. Primeira é a salvação da nossa alma. Segundo é o perdão dos nossos pecados. Essas coisas são muito importantes na vida de um cristão que conhece verdadeiramente Cristo como o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, eu estou aqui para cumprir um voto. Em dezembro do ano passado, me deu uma crise, eu fui ao médico, fiquei internado na UPA, me transferiram para a Santa Casa, e lá fez uma ultrassom, e o médico falou, você vai ficar uns dias internado, tomando medicamento, recuperou um pouco. Aí ele fez uma ultrassom, e deu um sinal de verticulite, é uma doença no intestino. E falou, olha, tem um exame mais que nós vamos fazer, mais daqui 30 dias. Esse foi em dezembro. Janeiro me retornou a crise novamente, muito ruim. E aí eu voltei ao médico e falou, você tem que fazer. E em fevereiro também deu, eu não fui fazer um exame, em fevereiro me deu outra crise, aí eu fui fazer um exame particular, né? E ele constatou, fez podoscopia, e fez esse exame e me constatou uma enfermidade no intestino. E falou, somente Deus, ou medicamento, só controle. Então eu comecei a tomar os remédios, passou, e isso foi em fevereiro. Em abril tem encontro lá em Senador Mourão, era a ceia e o encontro, que foi programado dia 21 de abril. E eu, dia 19 de abril, eu ia de carro, mas não tinha ninguém que viajasse comigo, a viagem é longa, e viajar sozinho, são muito perigosos, né? Nós não viajamos sozinhos, não, irmão. A gente fala que nós estamos viajando sozinhos. O crente não viaja sozinho, o cristão viaja com Jesus. Ele está com Jesus. E diz o Senhor Jesus a palavra, aquele que teme o Senhor, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E eu tomei o ônibus às 4 horas da tarde lá em Ribeirão Preto. E já entramos, quando foi 8 horas já estava no estado de Minas, na cidade de Passo. O motorista falou, ó, tem 45 minutos para janta. Descemos e lá, você sabe os olhos, né? O apetite, e vi aquele feijão, eu não pude, é proibido eu comer feijão, e aquele tropeiro, feijão tropeiro. Oh, meu Deus do céu. Os olhos olhou, falei, eu vou comer, comi. Isso era 8 horas da noite. Aí eu viajei a noite toda, não deu dor nenhuma. Cheguei 7 horas da manhã, lá em Senador Mourão. Aí fui no hotel, porque eu estava cansado, os irmãos estavam, né, fazendo a festividade. E na refeição, irmão, tropeiro. Comi tropeiro. No segundo dia, tropeiro. E eu comi, mas não senti nada, irmão. Chego em casa, comendo de tudo. Aí eu fiz um voto a Deus. Eu quero fazer 10 cidades da região. 10. Visitar essas 10 cidades. Eu já fui. Tabatinga, Nova Europa, Gavião Peixoto, Araraquara, Bariri, Iacanga, Borborema, Itápolis, Itaquaritinga. Hoje é a última cidade que eu estou fazendo. É a 10ª. Eu fico alegre porque o Senhor Jesus, Ele não cobra consulta e também não tem retorno. O importante é saber disso,
E nós precisamos ter a nossa fé em prática. A fé, irmão, é uma coisa importantíssima. Como diz Jesus, a tua fé te sarou. A mensagem que saiu dos lábios do Senhor foi: a tua fé se sarou. Então eu estou curado. Eu tenho as outras enfermidades. Não vou falar que não tenho problema com coluna. Eu não posso ficar mais que 5 minutos, mas já é 8 horas. Mas nós vamos pregar aqui. Eu vou pregar, vou falar. Eu já estou com 82 anos, estou ficando um pouquinho esquecido. Mas tem uma coisa, irmão, eu não esqueço de Jesus. Mas Jesus é em primeiro lugar. Medite nas coisas do Senhor. Como disse o salmista, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Se você estiver meditando na lei do Senhor de dia e de noite, você não vive na prática do pecado. Você afasta do pecado, você foge do pecado, você não tem desejo do pecado. Porque você tem o temor de Deus. Aquele que teme o Senhor é bem-aventurado, é feliz, porque a felicidade não tem dinheiro que compra. Eu estive na cidade de Inhaí, uma igreja menor que essa aqui, menor. E lá tem diamante, né? A pedra é preciosa, muito valor. Aquela época eu fui mais ou menos uns 8 anos, uma pedrinha do tamanho de um grão de milho é R$4.000. 4.000. Aquele tempo, hein? É uma cidade muito rica em pedra preciosa. E eu falei para os irmãos: vocês poderão dar essa igreja aqui lotadinha de diamante, eu não trocaria Jesus por esse diamante todo. Porque aquela riqueza, aqueles bens, não traz felicidade, não traz a comunhão com Deus, vai até nós afastar de Deus. Viu? Eu tenho um sotaque dos mineiros, não esqueço, vou deixar. E guarde para você: não deixe Jesus no piscar de olho. Você já piscou o olho aí? Olha, não deixa ele, abraça ele. Irmão, certa vez eu estava na cidade de Iturama. Estava o final de Zé de Melo, o pastor Zé do Rei, o pastor Elvis não era pastor, nem estava morando na cidade, estava na fazenda. Depois que ele mudou para a cidade, é pastor agora, e tinha outro irmão. Eu não estava dormindo, uma hora, tinha terminado a ceia, ele estava sentado na cozinha, sentado na mesa, conversando. Eu estava deitado, né, bem na porta assim da cozinha, o quarto virava assim, já entrava no quarto. E Deus, usando eu em profecia, falou assim: ei, servo meu, vão vencer só aqueles que vão ficar aos meus pés. Eu guardei muito essa mensagem profética. Ficar no pé do Senhor Jesus. Se nós estivermos ficando nos pés do Senhor Jesus, nós vamos vencer. Vencer o quê? A luta, a dificuldade. E essa pandemia, Deus falou comigo também, irmão. Minha filha sabe, ela mora no outro lugar, mora num quartinho, meu filho mora no outro quarto, e ela foi para a casa dela, eu estava sozinho. Eram umas 9h30, 10 horas. Aí eu pedi para Jesus: Jesus, o que é essa pandemia? O que será que é isso? E Jesus tomou em profecia e falou assim: ei, servo meu, as nações têm feito aquilo que desagrada aos meus olhos. Isso aí, meu, é realidade. As nações, o mundo inteiro, têm feito coisa que agrada a Deus. E Deus mandou essa praga, essa doença, para que o povo lembre mais de Deus. Aí o crente começou a orar mais, é direto oração, ponhava máscara e oração, e unia a oração. Aí o povo ficou mais despercebido para as coisas de Deus. E nós, irmão, devemos ficar sempre ligados com Deus, dar graça em tudo, viver em comunhão com Deus. Eu quero falar um pouquinho, eu admiro essa igreja aqui. Os bancos, as poltronas, não é para os irmãos sentar e ficar dormindo não, viu? Aí conforta, muito perigoso o irmão ficar dormindo. Mas irmão, é conforto para você. Dá graças a Deus.
que o conforto, Deus deu essa benção, é benção de Deus isso aí. Não é luxo, não, é conforto. A Bíblia nós devemos desfrutar das melhores coisas da terra. Nós somos filhos do rei. Aleluia, igreja. Se é filho do rei, você é príncipe. E sabemos que esse Deus que está aqui nesta noite vai fazer algo maravilhoso. Eu creio nisto. Eu creio que Jesus está. Eu já senti Jesus aqui, ó. Aqui. Nos meus pezinhos, eu começou a erguer assim no chão, ó. É coisa interessante. É a mesma coisa de um imã. Eu conheço imã. E o pé. Nem que eu quero segurar, não consigo. Quem vai segurar o Espírito de Deus? Quem vai? Ninguém consegue. Essa é a graça de Deus. Esse é o dom de Deus, a bondade de Deus, a maravilha de Deus. Porque o Deus que nós servimos é um Deus puro e verdadeiro, não falha. Vamos ler essa escritura. Os irmãos, abra sua Bíblia no capítulo 38 de Isaías. Amém? Pode procurar, né, irmão? É para frente de provérbio. Tem livro que é mais fácil, tem muito mais difícil, né? Eu admiro as criancinhas, né? Que cita totalmente o livro da Bíblia de Gênesis e Apocalipse sem pular, né? Que benção as crianças. E nós talvez não decoramos tanto assim, né? Eu sei, mas muitas vezes a gente não tem, então a criança sabe. Isso é importante, né? Lemos a palavra do Senhor com todo o respeito. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ele a Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias ao rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ai, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti, em verdade, com coração perfeito, fiz que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a sua oração, vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrá-lo-ei das mãos do rei da Síria, e a ti, essa cidade, eu defenderei essa cidade. E isso terá sinal da parte do Senhor, como sinal que o Senhor cumprirá essa palavra que falou. Eis que farei que a sombra do graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Ecal, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Amém. Oremos. Altíssimo Deus, querido Pai, te agradecemos neste momento de acabar de ler a tua santa e bendita palavra. Aplica ela em nossos corações. Nos ajuda a transmitir o teu recado. Não temos sabedoria, mas, Senhor, somente tu possa nos ajudar. Senhor, abre a janela do céu, dá uma palavra inspirada que vem lá do trono da tua graça, que essa palavra possa falar profundamente em cada coração, em cada mente, que todos saiam daqui feliz, alegre, confortado de ouvir a palavra. Senhor, a tua palavra é vida eficaz. Ó Deus, ajuda, Senhor, a nós a transmitir seu recado. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e dá vitória, Senhor. E abençoa todos esses irmãos que estão aqui presentes e abençoa aqueles irmãos que não puderam estar aqui, Senhor. Tu conheces a necessidade, conheces a enfermidade. Vai com eles também abençoando a todos. Fica conosco, Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.
Palavra essa que lemos, irmão, falando a respeito de Ezequias. Ezequias é um rei, mas estava enfermo. Aí Deus mandou o profeta Isaías dizer a ele: prepare a tua casa, porque tu não vai viver, tu morrerás. Que mensagem dura, profética, né? Já viram se nós recebemos uma mensagem dessa? Será que nós ia alegrar? Nós ficamos talvez tristes, ainda que nós temos Deus, sabemos aonde vai, mas parece que o nosso corpo, o nosso coração ainda tem desejo um pouco desse mundo. Mas diz a palavra do Senhor, né? E naquele dia Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio Isaías, filho de Amós, o profeta. Assim disse o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverá. Quando ele ouviu essa palavra, o que ele fez? Ele foi orar. Diz a palavra de Deus que ele virou o rosto para a parede, orou e chorou muitíssimo. Quer dizer que essa oração de Ezequias não foi uma oração talvez igual a nossa. Quando nós estamos buscando, querendo uma bênção, nós não quebrantamos, não choramos, imploramos, desistimos talvez até da metade das nossas orações. Mas Ezequias insistiu com Deus. Quando Deus ouviu a oração dele, o mesmo profeta que levou essa mensagem que ele ia morrer, e Deus falou para Isaías: vai, diga a Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi a sua lágrima, e vou acrescentar a ele 15 anos de existência. Irmãos, vocês já pensaram aquilo? Eu creio que Ezequias se alegrou muito por receber uma notícia boa. Ele tinha recebido uma notícia de tristeza, mas depois recebeu uma mensagem de alegria. Trouxe a ele um despertamento. Deus diz: eu ouvi a sua oração e vi a sua lágrima, e vou acrescentar mais 15 anos de existência sobre a nossa. Ele ficou totalmente alegre por receber a resposta das orações. Irmão, vocês já pensaram o valor da oração sincera? Oração sincera. Tem muita oração que não é sincera diante de Deus. Essa oração que Ezequias fez mudou até o plano de Deus. Está aqui bem claramente. Mas será que Deus mentiu? Não mentiu, não. Porque moveu o coração de Deus. Deus viu a sinceridade. Deus viu a humilhação. Deus viu a lágrima. Deus ouviu a oração. É tanto importante, irmão, quando nós sabemos que Deus está ouvindo a nossa oração e vindo nossa lágrima. Falar em lágrima, irmão, como é difícil chorar, né? Meu Deus do céu, a oração, nossos olhos estão secos, não temos um quebrantamento, chegamos na presença, ajoelhamos, pedimos, Senhor, não meditamos o grande sofrimento do Mestre. É tempo de meditar no sofrimento, naquela coroa de espinho. Aí devemos manifestar. Muitas vezes as pessoas choram por um ente querido que morreu, choram por outras pessoas, um amigo que morreu, mas talvez não tenham chorado pela morte, pelo sacrifício, pelo sofrimento do Senhor Jesus Cristo. O nosso coração está endurecido. Lá em Cidadão Mourão, os irmãos estavam cantando. Eu pedi: Senhor, me quebranta o meu coração, cantando aquele corinho, né? Faz um vaso novo. Fazer um vaso novo.
quebra-me e faz um vaso novo. Eu pedi, quebra-me, Senhor, faz um vaso novo. Aí, mas irmão, chorei tão pouquinho. Mas aquilo, Ezequias chorou muitíssimo, muitíssimo. Já pensaram? Não foi um chorinho assim, de segundo, 2, 3 lágrimas que caiu dos seus olhos, mas foi várias. É como aquela mulher quando abraçou os pés do Senhor Jesus e começou a chorar, e enxugando com seus cabelos. Já viram, irmão? Será que era pouca lágrima? Se já estava enxugando os pés do Senhor Jesus? Ah, irmão, não foi pouca lágrima, mas foi muita lágrima derramada. Ela se derramou, né? Ela se quebrantou. Um coração quebrantado e contrito não desampara Deus. E a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Aí tudo bem. Mas Ezequias ficou meio duvidoso. Me dá um sinal. Aí deu o sinal para ele. O sol. O relógio de Acás. Porque o relógio era pelo sol, né, irmão? Então, e o sol voltou 10 graus que tinha passado, voltou 10 graus para trás. Já pensaram, irmão, o sol voltar para trás? É muito difícil. O sol parou quando Josué estava guerreando. Mas voltar para trás, só aqui que nós vemos na Bíblia, que diz a palavra que ele voltou 10 graus que já tinha passado. É Deus. Deus muda. Mudou. O cativeiro mudou. Ezequias viu realmente que Deus tinha respondido a sua oração e confirmou que ele ia ter 15 anos. Ele ficou, o sol voltou 10 graus. Aí ele meditou, esse sinal, verdadeiramente Deus vai dar 15 anos para mim adorar Ele. Deus tem multiplicado usando da vida de algum irmão. Você talvez estava lá em Minas Gerais, uma profeta de Deus. Ei, servo meu, eu tenho multiplicado os seus dias. É para mim, é para você já ter na sepultura. Falou assim comigo. E eu não tenho medo da morte, irmão. Mas Deus que está me sustentando. Deus está dando força. Viajei sozinho lá para São Carlos, lá no encontro, dirigindo sozinho. Sozinho não, eu falo sozinho, mas Jesus está comigo. Onde eu pôr o pé, Jesus está conosco. Ele é o nosso amigo, é o nosso companheiro. Nas horas mais difíceis, vimos aqui que Ezequias estava com um grande problema da enfermidade. Era uma enfermidade mortal. Ele sabia, ele viu a voz de Deus, mas ele foi socorrer em quem? Ele foi socorrer a Deus. Nas suas aflições, nas suas enfermidades, nos seus grandes problemas, vai a Deus, vai, como Ezequias fez, dobra o seu joelho no seu quarto, vira o seu rosto para a parede, mas vai chorar, viu? Não vai ficar dando risada e não vai a coisa séria entrar na presença de Deus. Quebranta. Aí Deus vai ver. Tem uma cidade chamada de Nínive, né? O profeta Jonas pregou 3 dias, era 120 mil habitantes naquela cidade, e vai para lá e pregando, e voltando, pregando, Nínive será destruída, Nínive será destruída, em 40 dias, e o rei chegou no ouvido do rei, e o rei deixou do seu trono a sua majestade, bem vestido, bem trajado, vestiu-se em saco de vestidura de saco, jogou cinza no seu corpo e decretou um jejum a todo o povo e foi buscar Deus. Aí está. Aquilo que Deus ia destruir, a cidade, Deus ouviu, falou, eu não vou destruir. Aquilo que ele ia fazer, não fez. Mudou. As orações têm poder, irmão. E o povo não gosta de orar. Faz 13 anos que eu estou na oração. Tem irmão que mora 10 metros da igreja. Da igreja onde eu faço oração, 10 metros. Daqui na porta ali, mais ou menos. Nunca pôs o pé na oração. E é crente.
Eu contei 15 irmãos perto da igreja. Faz 5, 6, 7, 5. Eu sei que o irmão trabalha, mas aqueles irmãos que estão, as irmãs não trabalham, moram aposentado, tem tempo de ir buscar a Deus. O Deus está dando uma oportunidade. E nós devemos aproveitar a oportunidade de buscar a Deus. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto pode achar. Invocar enquanto está perto. Invoca. E eu respondi na hora certa. A oração é falar com Deus e crer verdadeiramente. Porque a oração, aí vimos, mudou o plano de Deus. E qual será? Não muda o plano dos homens? Muda. Ele é o Deus mesmo. É o Deus do passado, é o Deus do presente e o Deus do futuro. Não tem coisa que Deus não faz, não tem enfermidade que Deus não cura, não tem problema que Deus não soluciona. Ah, irmão, muitas pessoas dizem: ah, irmão, olha para mim, a minha fé não alcançou ainda a libertação. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo vai viver da fé. Se recuar, Deus não tem prazer nele. Então, nós vemos aqui a experiência do homem que estava necessitado de uma bênção. Quando nós estamos necessitados de uma bênção, irmão, Deus está presente. Antes de nós pedir, abrir a nossa boca, Deus sabe as nossas grandes e pequenas necessidades diante dele, irmão. E isso sabemos, que esse Deus que nós servimos conhece todas as coisas. Ele sabia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não só quantos milagres nós vemos na Bíblia Sagrada. Lázaro, há 4 dias estava morto, já todo poderosamente, mas o Senhor Jesus, quando chegou no túmulo, a sua irmã disse: Senhor, há 4 dias. Jesus falou: tirai a pedra. Não, Senhor, há 4 dias, já cheira mal, mas tira a pedra. Ela tiraram. Ele disse: Lázaro, sai para fora. E o Lázaro levantou e saiu andando. Coisa que nós podemos fazer, Deus não faz, irmão. Quando estava aquela pedra lá, Jesus podia fazer: pedra, sai daí. Ela saía. Mas era para a mulher, para Marta, para Maria tirar a pedra. Então tem coisas que nós fazemos, Deus não faz. Mas as coisas impossíveis Deus faz na nossa vida. Ele muda. Transformou a mim, um pecador miserável, para ser servo de Deus. Faz 58 anos que eu sou cristão. 58 que eu estou na obra de Deus. Vi muita maravilha. Vi muito poder de Deus. Tinha uma jovem, chamava a Manhuca, profeta de Deus, no começo da obra. Antigamente não tinha televisão. E o pai dela não era católico, ele trabalhava na emissora, Tonini lhe chamava. Um dia aqui chegou: minha filha, você vai sentar nesse sofá aqui, você vai assistir televisão. Não, pai, não, senta aqui. Ele assentou. Quando ela bateu os olhos, na televisão ela queimou. Eu conheci ele. Queimou a televisão. Né? Agora eu não vou doutrinar a irmã, né? O irmão está na liberdade, ela liberou, né? Liberou, né? Tem coisas boas, tem coisa mal, né? Então, você acha que é bom, você que manda nela. Sua mãozinha que manda. Você quer assistir, você assiste. Se não quiser, você desliga, né? Mas ela era temente a Deus, irmão. Eu conheci, era jovem, né? O irmão também pecou um dia, nós estamos na oração, caiu no chão, do pecado e adultério, caiu no chão. O que aconteceu? O que aconteceu? Morreu? Não morreu, não. Foi ver? Pecado. Antigamente, a obra de Deus, existia poder. Eu creio que essa obra também tem poder nessa cidade, para adorar a Deus, fazer a vontade de Deus, porque Deus quer que nós façamos a sua vontade, né? Porque diz a palavra que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Se Ele nos amou primeiro, nós temos que honrar Ele, dar valor
a nossa salvação, zelar pela nossa salvação. E sabemos que a nossa salvação, todos os cristãos verdadeiros sabem que a salvação é eterna, não tem fim. Então zelamos por ela. Tomamos cuidado para não perder. Faz como Esaú, trocou seu direito por um prato de lentilha. Quando chegou, olhou no prato assim estava Jacó. E disse, dá-me dessa lentilha, que eu coma. Mas tem uma coisa, eu vou te dar, mas te dá o direito da sua primogenitura. E deu. E ele foi o primeiro, né? Jacó, Esaú tinha nascido o primeiro, era gêmeo, e Jacó era o segundo. Mas depois nem com lágrima, com arrependimento, não alcançou a bênção. Não vamos trocar Jesus por nada deste mundo, irmão. Porque Ele é tudo na nossa vida. Ele faz coisa maravilhosa, Ele faz coisa extraordinária. Deus quer salvar, Deus está abreviando os dias para que o salvo se arrepende e volte a Ele, para que Ele possa salvar. Depende de nós, depende de nós ser obreiro valoroso na presença de Deus. Vamos, Senhor, confiar no Senhor Jesus, que tudo está na direção dEle, tudo está no controle dEle. Não vamos nos preocupar com nada, vamos nos preocupar mais com Jesus. Por isso a palavra de Deus, buscai primeiro o reino do céu, ou demais coisas serão acrescentadas. Mas já amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Se o Senhor quiser, talvez você faz plano agora, talvez amanhã você está já deixando esse mundo. Não. Se o Senhor permitir, como diz em Tiago, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se assim agrada a Deus, se assim Deus se agrada com nossas atitudes. Que essa palavra que possa ficar gravada no coração do irmão. Eu tenho certeza, eu senti uma revelação com uma irmã aqui. E Deus tem uma mensagem profética. Se Deus, eu vou conversar com ela. Eu tenho plena certeza que Deus tem uma mensagem. Porque Deus já me revelou. E Deus revela para mim, viu? Pode ter 1.000, 2.000, quando Deus mostra, não adianta fugir. Só se ela for embora, né? Se for embora, amém. Se não for, se dá a oportunidade de a gente conversar, nós vamos falar. E Deus vai falar. E eu creio, absolutamente, que esse Deus é o Deus que conhece nós por dentro e por fora. Nós conhecemos o irmão olhando assim aparentemente, mas que Deus lá conhece nós por dentro e por fora. Então, eu só conheço os irmãos por fora, mas quem conhece por dentro é o Senhor Jesus. E Ele é o dono da bênção. Quer bênção? Clama a Ele. A oração é uma coisa que o povo parece que ele não gosta de orar, parece que é uma coisa tão difícil falar com Deus. Tem tanto para nós pedir, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para a cidade, para o presidente, né? E esquecemos, quando senta uma rodinha, fala tanto. Mas quando joelho no chão, aí fala 2, 30 palavras. Eu estive orando com o nosso irmão, vou terminar lá, meu. Eu estava orando lá em Vargas Paulista. Eu estava novo, estava com 24 anos naquele tempo. O irmão tinha uns 50 anos. Olha, ele chamava Félix. E subimos lá, almoçamos e subimos lá num calipau, longe da cidade, de Vargas Paulista, perto de Jundiaí, e dobramos nosso joelho lá. Irmão, era 1h da tarde. Eu orei quase 1 hora só. Ele ficou 4 horas orando. Da 1 até as 5 da tarde. Quando levantou assim, mão, a roupa dele podia torcer. Eu desconheci irmão de oração. E quando Deus batizou no Espírito Santo, ele vendia peixe na rua. E quando ele gritava assim, saía a língua estranha. E ninguém entendia. Ninguém entende, né? Ele pegou, foi embora para a casa dele, porque não tinha condições. Era cheio da graça. Por isso a Bíblia diz, não embriagai com vinho que a contenda, mas enchei do Espírito. Como vou encher? Com a boca fechada, sem jejuar, sem vigiar, sem ler a Bíblia, sem comunhão com Deus. Eu falo, todo cristão que recebeu Jesus como Salvador, ele
tem o Espírito Santo. Aqui tem água. Não está tendo? Está cheio. Mas, se nós tiver meio, não está cheio. Tem. Assim os irmãos, tem o Espírito. Mas vai buscando, vai enchendo. Aí, se encher mais, vai transbordar. Vai transbordar. Aí vai falar língua estranha, profetizar, dom de visão, dom de revelação. Isto é o dom espirituais. A Bíblia diz, se não havendo profecia, o povo se corrompe. Cadê as profecias? Os profetas estão tudo calados. Não tem mais. Será que Jesus... E a Bíblia fala, buscai com zelo, principalmente o dom de profetizar. Porque ao profetizar é melhor que falar em língua. Porque se eu começar a falar em língua, a língua não tiver interpretação, tudo vai ficar assim, neutro. Não vai entender. Mas se tiver interpretação, você vai entendê-lo. Então não adianta eu ficar falando, então eu falo sozinho, fecho o coração, porque se eu começar a falar, os irmãos ficam aqui, não tem intérprete. Tem que ter intérprete. Se não tiver, fica calado na igreja, né? Que Deus abençoe os irmãos. Ore por mim, eu quero fazer uma viagem lá para o Maranhão, viu, irmão? Agora, 24 desse mês, de julho, está um encontro lá no Maranhão. E se o Senhor permitir, eu estarei viajando para lá, talvez fim dessa semana que vem. Se o Senhor permitir, dá força para o velhinho aqui, né? Porque a gente está um pouco cansado, mas eu dá força ao seu povo disso. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade que o pastor Adilson me deu, que os irmãos fiquem firmados na rocha, orando, vigiando em todo o tempo. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Amém.